DNA. Victoria de Bortoli e Cassiano Cavalheiro. Boa tarde, Santa Maria e região. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente. Aqui, todos os dias na CDN 93.5. Muito boa tarde, eu sou a Victoria de Bortoli e nós convidamos você a conhecer um pouquinho mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação aqui em Santa Maria e também em toda a nossa região. E até às 5 da tarde você faz companhia pra gente e pode interagir também pelo WhatsApp. O número é 991362472. E para falar um pouquinho mais sobre o entrevistado de hoje, a gente vai fazer uma viagem no tempo. A gente vai voltar para o ano de 1963. O que aconteceu nesse ano, Cassi? Nesse ano de 1963 foi o ano do lançamento do primeiro disco dos Beatles, Please Please Me, o álbum de estreia, que é um grande marco aí para quem curte rock, para quem curte a banda britânica. Também nos Estados Unidos, John F. Kennedy era assassinado em 1963. Neste ano morreu a cantora francesa Edith Piaf e o escritor Aldous Huxley. Nasceram em 1963 os atores Johnny Depp e Brad Pitt, o cineasta Quentin Tarantino, e no dia 25 de abril de 1963 nasce também o nosso entrevistado de hoje, o ilustrador Elias Monteiro. Muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, Elias. Muito obrigado. Que ótimo início. Satisfação recebê-lo aqui. O Elias, que é ilustrador do Diário, entre várias outras coisas que a gente vai começar a falar agora, né, Vicky, para apresentar um pouquinho mais de quem é o Elias. Exatamente. Então vamos contar rapidamente para os nossos ouvintes quem é o Elias, para quem não está ligando o nome à pessoa, mas a gente tem aí 1 hora de entrevista para contar um pouquinho mais sobre a trajetória dele. O Elias Ramires Monteiro é nascido em Alegrete, mas é santamariense de coração. Desenha desde criança. Ele é chargista e ilustrador, assinou a charge dos principais jornais diários da cidade por mais de 25 anos, entre eles o Diário de Santa Maria, do qual ele colabora até hoje. É formado em artes visuais pela Universidade Federal de Santa Maria e cursou o mestrado em comunicação e jornalismo na Universidade de Coimbra. Tem participações e prêmios em vários salões de desenho de humor no Brasil e fora do país também. Ele é um dos criadores da revista de humor Garganta do Diabo, ao lado de Berata, Málcio e Orlando Fonseca, que foi referência no humor gráfico no estado. Autor de livros para crianças, foi patrono da Feira Infantil, da Feira do Livro Infantil de 2007. No cinema, foi diretor de arte do premiado curta de animação Leonel Pé de Vento. Esse é um pouquinho do Elias. Um pouquinho do Elias está aí. Elias, tu é nascido aqui em Santa Maria mesmo? Não, tu é nascido em Alegrete, como a gente falou aqui há 2 segundos, exato. Sim, sim. Eu estreiei em Alegrete, nessa vida, junto com o disco dos Beatles, que vocês falaram, é um orgulho, e com outros famosos que vocês citaram. Eu nasci em Alegrete, em 63, mas vim muito cedo para Santa Maria. Quando é que tu vem para cá? Eu vim com 6 meses. Então, quer dizer, nasceu aqui. eu não conheço Alegrete direito. Eu Voltou tenho hoje uma madrinha lá, a minha avó era de lá, e a mãe ia ter os filhos lá, os filhos mais novos, né, da família. Os primeiros nasceram aqui e os últimos lá. E eu sou o mais novo, então sou nascido em Alegrete, mas só nascido. Eu digo que eu sou santamariense desde quase sempre. Que legal. E aqui, onde é que tu morava com a tua família na tua infância, ali, logo que tu veio pra cá? Como é que era a tua família? O que tu lembra da tua casa nessa época? Ah, eu lembro muita coisa. Sabe aquelas casas que estão sempre no sonho? Quando tá sonhando, o ambiente é a casa da infância. É reincidente isso pra mim. Eu lembro da casa, dos cômodos, tudo, dos móveis. Em que bairro era? Era na Ângelo Bolson, no final da Avenida Medianeira. Hoje eu acho que se chama Elvio Basso. Hoje o nome é esse, do trecho em que eu morava. Foi lá, minha casa da infância. A primeira casa em Santa Maria, de que eu tenho lembrança, eu acho que é a primeira casa que os meus pais compraram aqui.
E como é que era a tua família? Tu cresceu com quem ao teu lado? Tu tinha irmãos? Como é que era? Bom, eu já falei que eu sou o mais novo, né? Então eu fui criado e acho que paparicado também por todos os irmãos. Eu tenho 4 irmãos, 2 irmãs, são as primeiras, as mais velhas, e 2 irmãos. Depois são 5 ao todo. E eu, o caçula, né? Paparicado por todos, imagino. E o que tu fazia quando era criança? Que brincadeiras que eram comum na tua infância nessa época? Aqui por Santa Maria, quais são tuas lembranças de quando tu era gurizinho? Olha, eu lembro muito bem que eu era meio preso em casa. A mãe não deixava muita gente sair. Bom, meu pai faleceu quando eu tinha 8 anos. Então não tenho muitas lembranças, eu tenho poucas lembranças dele. Junto na casa, em algum momento, alguma coisa que dizia e tal. Mas, e 8 anos não é tão pouco, né? Eu acho que eu devia lembrar mais, mas eu não lembro muita coisa dele. Mas a mãe nos prendia em casa, tudo era perigoso na rua. Já naquela época, que geralmente o pessoal dos anos 60, 70, 80 diziam que era uma infância mais livre e tudo mais, mas não, a tua mãe já tinha essa... Era uma infância mais livre, pros outros. Eu tinha muita inveja casa, eu via os outros meninos, a gurizada, né, subindo em árvore, correndo no campo, solta. Eles poderiam dizer que a infância foi tudo aquilo que se diz, mas a minha não. Eu era muito de ficar em casa. Tudo era perigoso. Eu costumo comparar minha mãe com a personagem da Meryl Streep no filme Desventuras em Série. Vejam lá se não lembram. Ela tem medo de tudo, que se uma criança vai tocar numa porta de vidro, vai estilhaçar tudo e cortar ela. A minha mãe era assim. É muito engraçado isso. E aí eu era preso, e um menino preso dentro de casa, não era tanto assim, né? Não era uma prisão, mas ela tinha medo de tudo. Para vocês terem uma ideia, os vizinhos, meus amigos, que vinham brincar comigo no pátio. Eu dificilmente ia. Depois de mais velho, sim, eu ia na casa deles. Tive grandes amigos na infância e tal. Mas eu ficava em casa. Juntem isso à timidez, que é uma característica minha. Então eu ficava numa mesa do almoço, desenhando. A essas alturas, o meu irmão, o Clóvis, que é mais próximo de mim em idade, é imediatamente mais velho que eu, ele gostava muito de quadrinhos. Ele foi chargista no jornal A Razão, nos anos 70 também, mas por um espaço de tempo meio curto. E ele me estimulou a desenhar, viu que eu gostava de quadrinhos, e aí sim, eu me tornei um cara ainda mais caseiro. Que era a nossa pergunta a seguir, né? Como é que a arte se inclui aí nessa tua rotina, na tua vida na infância? Então, na infância, tu já desenhava para preencher aí o teu dia a dia, que era dentro de casa, e também por influência dos quadrinhos. Sem dúvida. Esse dentro de casa é relativo, é uma maneira de dizer, para ressaltar o meu gosto e prática com quadrinhos, e pelos quadrinhos, né? O gosto. Mas o pátio era um espaço para brincadeira, realmente, mais físicas, mais, né, corporais, digamos. Tinha árvores, aí sim, é um quadro mais antigo de pátio. Uma imagem mais antiga, mais estereotipada de uma infância da minha época, da época da minha infância, então com árvores, que eu tentava subir, sem que a mãe visse, porque senão, segundo ela, eu ia cair e quebrar a perna. Mas eu então... vivia entre os quadrinhos e as brincadeiras no pátio, sem sair muito. E quais eram tuas inspirações de quadrinhos nessa época? Tu lembra de algum título? Também aí eu devo essa espécie de admiração pelos quadrinhos da Disney, porque o meu irmão admirava os quadrinhos da Disney e achava que eu ia gostar também. Claro que eu era influenciável, admirava os gostos desse irmão, e eu passei a gostar realmente dos quadrinhos da Disney, mas eu tive contato com os do Maurício de Souza. Os dois são exemplos de coisas que eu não curto muito hoje, mas curti na infância, como muitas crianças da época, e ainda de hoje, muitas crianças curtem. Eu lembro que havia quadrinhos mais de um humor mais adulto, se é que se pode dizer assim, talvez mais ácido, mais crítico, em quadrinhos, que era Recruta Zero, quadrinhos da época que eram mais legais, e que hoje eu continuo a admirar, sabe?
com o devido, apesar de um novo senso crítico que eu tenho hoje, inclusive sobre esses quadrinhos, de Recruta Zero, Agaro, Horrível, essas coisas, mas ainda gosto. Esses eu sigo admirando. Que legal. E quando é que a arte passa a não ser só um hobby, mas também um trabalho? Década de 70, sim. Quando eu passo a fazer profissionalmente, década de 70. Década de 70, havia o jornal A Razão ainda. Que idade tu tinha, mais ou menos? Eu devia ter quase 18, 17 para 18. Na adolescência ainda. Ainda. E eu queria trabalhar com quadrinhos, mas é difícil trabalhar com quadrinhos numa cidade pequena. Numa cidade não tão pequena assim, mas de um porte que ainda não oferece alguém que produza, que se interesse e viabilize teus quadrinhos. E agora estou falando especificamente de revista em quadrinhos mais longos. Então, eu tive que me adaptar à realidade local e começar a pensar seriamente em fazer quadrinhos curtos, que são as tiras e as charges. E o Luizinho de Grande, proprietário, diretor da Razão na época, me deu meu primeiro emprego como chargista. Para minha surpresa e alegria, ele viu meus desenhos, eu levei uma pasta de desenhos para ele olhar, e ele olhou quieto e eu disse, pronto, vai dizer, não queremos isso, não temos condições de contratar alguém. E ao contrário disso, ele disse, traz mais desenhos, são poucos, quero ver mais. E eu gosto de charge. Eu gosto da ideia de contratar um chargista. Imagine, no fim dos anos 70, numa cidade do interior, ele disse isso. E na época não tinha chargista na... eu acho que houve chargistas na Razão antes, mas eu tenho a impressão de que eram trabalhos eventuais, talvez não com direitos trabalhistas, com carteira assinada e tal, coisa que eu tive, porque ele ofereceu, assim, na hora. Não questionou nada, ele disse, eu vou te contratar e tudo, com todos os direitos trabalhistas, como chargista. Incrível isso. A condição era só que eu trabalhasse lá dentro, não como hoje, que a gente desenha em casa e manda, até porque não tinha esses recursos, né, tecnológicos, assim. E fui contratado pelo Luizinho de Grande. Sempre que eu posso, eu menciono a figura do Luizinho, porque eu acho incrível que naquela época alguém quisesse contratar um chargista, quando outros jornais diziam, não preciso de charge no meu jornal, isso é fazer a parte do humor, eu já compro as tirinhas que vinha, né, de grandes agências, para quê? E ele, com toda a noção do quanto seria importante uma opinião de um chargista, me contratou e eu fiquei por anos lá. E qual é a primeira charge que tu lembra de ter sido publicada? Tu ainda tem essa memória? Eu acho que eu tenho até a charge, mas eu não sou cuidadoso com as coisas, no sentido de arquivar coisas e tal. Eu sou muito chateado com isso. Mas essa, por acaso, eu devo ter, não original, mas um recorte do jornal da época, também não sei onde está, mas está lá em casa. E falava sobre os calouros da universidade. A minha primeira charge mostrava o trote aos calouros, os recém-aprovados na Universidade Federal. Que legal. Eu lembro que era isso, mas completamente sem graça e ruim. Naquela época eu privilegiava o desenho, que é comum, o desenhista tenta mostrar que sabe desenhar. E o argumento de humor deixa a desejar. Quer dizer, era incrivelmente sem graça, mas era um guri começando e era o que eu tinha para oferecer na época. Que bacana. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos para conversar mais um pouquinho com Elias Monteiro. A imobiliária que está mudando Santa Maria e região tem seus canais de atendimento e comunicação em diversas redes. No Instagram, encontre a conta comercial pelo @Michael Oliveira Imóveis. No Facebook, procure pela página Michael Oliveira Imóveis. Você também pode conferir os melhores lançamentos do mercado imobiliário no canal do YouTube Michael Oliveira Imóveis. Acesse o site da imobiliária para encontrar as melhores oportunidades do mercado. michaeloliveira.com.br. Michael Oliveira Imóveis, mudar faz bem.
O aumento de gastos com energia elétrica está ficando cada vez mais caro. Por isso, a SolarTech Energia Solar tem a solução que faltava. Faça já um orçamento gratuito. Ligue ou chame no WhatsApp 55991418527. Atendemos todo o Rio Grande do Sul. Atendemos o comércio, residência, indústria até o produtor rural. SolarTech Energia Solar. O carro do ano da Europa é também o hatch mais premiado do Brasil. Na Champs-Élysées você encontra um novo Peugeot 208 Like a partir de 70.990. A pronta entrega. Venha conhecer o novo Peugeot 3008. Se fosse para resumi-lo em uma só palavra, ela seria extraordinária. Champs-Élysées, valorizando você. Santa Maria, Avenida Elvio Basso 1313. Siga nossas redes sociais. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Comece o segundo semestre do ano matriculado na graduação que pode mudar a sua vida. Vem pra Ubra! A prova é online e dá para usar a nota do Enem. Além disso, você encontra vários formatos de desconto para transformar o seu sonho em realidade. Presencial, EAD ou semipresencial. Na Ubra, você estuda do seu jeito. Na Ubra, você encontra o seu futuro. Taslo Bar, palco de excelentes shows ao vivo, festas e eventos. Nossa carta de drinks preparadas com ingredientes artesanais proporciona uma experiência única de sabor. Todos os ambientes do Taslo Bar estão voltados ao palco, que tem agenda com as melhores bandas da região e eventos nacionais. O estacionamento fechado junto ao shopping é segurança para aproveitar a noite. Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos. No Shopping Praça Nova. Falecimento: Paulo Renan Blatz da Rocha e familiares, Marta Helena da Rocha Barros, Roberto Blatz da Rocha, Márcia da Rocha Leite. Filhos, nora e genros de Leila Blatz da Rocha comunicam seu falecimento. As cerimônias fúnebres serão em Balneário Camboriú, onde Leila Blatz da Rocha residia nos últimos anos. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a Victoria de Bortoli e sigo aqui com vocês até às 5 da tarde, ao lado do meu colega Cassiano Cavalheiro. Lembrando que quem quiser interagir conosco, basta enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp 99136 2472 e a gente continua aqui batendo esse papo legal com o ilustrador Elias Monteiro, que inclusive agora a gente vai chegar ali na parte do trabalho, adolescência, formação. Como é que surge essa questão da profissionalização em cursos, que tu decide assim, fazer um curso para seguir adiante nessa carreira? Olha, Cassiano, quanto à formação, como eu trabalho com ilustração, quadrinhos e charge desde muito pequeno, na verdade eu já me considerava alguém participante desse meio e desse ofício, digamos, antes da formação universitária mais específica. Eu lembro que eu já procurei um curso para o qual prestar vestibular que tivesse coisas com as quais eu já estivesse acostumado. Eu lembro que eu fui na universidade, no Centro de Artes, porque eu ouvi dizer que existia um curso chamado Comunicação Visual que oferecia cadeiras de histórias em quadrinhos e ilustração. E foi por isso que eu prestei vestibular para isso. Então eu já fui com uma relativa experiência, carente de técnica, coisas mais assim. Então nesse sentido, sim, o curso me ajudou demais, qualificou meu trabalho de ilustração e tudo. Mas esse curso eu não concluí. As pessoas acham que eu tenho comunicação visual, que é o desenho industrial de hoje. E eu não tenho, eu abandonei antes de concluir. Eu acho que foi na época até dessa feira do livro, de 85, sobre a qual talvez a gente fale daqui a pouco. E mais tarde, sim, eu concluí o Artes Visuais. E aí é uma outra maneira de ver as coisas. Eu aí fui sabendo que eu ia, com artes visuais, qualificar o meu trabalho de ilustração, mais do que qualificar o trabalho de charge.
que tem mais a ver com o desenho industrial do que com artes visuais. E até tu chegar na universidade antes, como é que tu foi aperfeiçoando tua técnica? Foi sozinho? Tu teve alguns companheiros que te auxiliaram? Como é que era esse processo até antes de chegar à faculdade? Sim. Vitória é de tudo um pouco. De tudo um pouco. As duas coisas aconteceram. Eu sempre fui muito observador de quadrinhos dos outros autores, né? Obviamente. E eu procurava fazer coisas que me impressionavam no desenho dos outros. Assim, principalmente nos que eram reconhecidos pelo seu desenho. Isso rendeu até uma comparação que não me agrada muito do meu desenho com o do Ziraldo, porque eu olhava, realmente, uma época muito pro desenho do Ziraldo. Ele era muito famoso, cartazista, muito requisitado na época. E aquele traço super característico dele e tal. Só que os meus bonecos, meus personagens de Charges acabavam lembrando muito do Ziraldo. E eu ficava incomodado com isso, mas as pessoas tinham razão quando apontavam isso. E eu não conseguia nem admitir, porque às vezes quando a coisa é real, te dói de tal maneira que tu não quer admitir. Mas depois eu elaborei, como dizem os psicólogos, elaborei essa questão e hoje eu vejo que eu poderia seguir com um desenho interessante mesmo tentando me afastar do traço de quem eu admirava. E aconteceram coisas interessantes e até engraçadas depois que eu tomei essa consciência. Eu não forcei a barra para deixar de ter o traço parecido com, entre aspas, com o do Ziraldo, e fui mais tarde, e até recentemente, comparado com outros desenhistas, que por acaso eu também admirava. Então deve ter um fundo de verdade isso. Um caso é o Renato Canini, que era o desenhista do Zé Carioca no Brasil, lembra? Na década de 70. Vocês são jovens, mas então eu digo, na década de 60 e 70 havia Renato Canini, fez o traço particular do Zé Carioca para o Brasil. Edgar Vasquez, por vezes o meu traço era parecido com o dele, chargista, autor do Rango, famoso personagem também antigo, dos anos 70, tirinhas do Rango. O traço de Edgar Vasquez me impressionava muito e eu acabava fazendo meio sem querer. Assim, mas de caso pensado eu não queria, porque isso, antes de trazer vantagens, traz prejuízo. As pessoas pensam que a gente está se valendo de um traço de um famoso para ganhar certas vantagens. É o contrário, parece que a gente não é criativo e não tem o estilo próprio, que é sim uma coisa altamente elogiável, né? E elogiada. Aqui na cidade tu começou a ter contato com outros artistas também? Comecei. Ainda no fim dos anos 70 eu peguei meus quadrinhos, que na época eu ainda queria fazer quadrinhos longos. Eu tinha um personagem que por acaso é do folclore brasileiro. Eu inventava novas histórias pro Curupira, que é uma entidadezinha fictícia do folclore brasileiro. E entre outros personagens, e levei na editoria, na sala onde funcionava a editoria de uma revista em quadrinhos, que aliás é um orgulho para a cidade. Os precursores, até onde eu sei, com revistas em quadrinhos locais, o Birata, o desenhista, quadrinista Birata, e Clovis Geyer. Eles fundaram a revista Quadrinhos nos anos 70 e eu levei lá os meus originais, eles elogiaram e tal, mas eu tive o azar de que a revista estava terminando. Eles não conseguiram manter o empreendimento, digamos, e aí estava sendo extinta a revista. Eu não cheguei a publicar nunca, mas eu contei com a experiência deles. Eles opinavam sobre o meu desenho, davam dicas valiosíssimas que eu guardo até hoje. Que legal. Me diz uma coisa, nessa época do início ali e mais também para os próximos anos depois que tu é contratado, até antes de ser contratado pela Razão, tua família ou tu mesmo tinha algum receio de que tu não conseguisse se sustentar porque não era uma profissão tradicional, né? Como as famílias imaginam para as pessoas, ainda mais na década de 70 para frente. Tinha esse receio, ainda tem traços hoje do desafio de se sustentar da arte de ilustrar, de fazer charge, de desenhar. Ainda é difícil, tu traça um paralelo assim do teu início e de hoje, ou hoje a gente já tem mais recurso, mais espaço, mais emprego, mais lei de incentivo que possa contemplar? Cassiano,
Olha como a coisa acontece. Havia, era muito frequente, assim, se ouvia com muita frequência as pessoas dizerem, principalmente as da família, né? Puxa, mas nós sabemos que isso aí não dá grana, tu está trabalhando com uma coisa que é muito difícil, né? No sentido de ter um retorno legal financeiro e se estabilizar na vida e ter as tuas coisas e tal. Então havia, sem dúvida nenhuma, esse conselho, não só na minha família, como em todas em que estava surgindo um provável quadrinista, chargista e tal. E eu me preocupava bastante com isso. A minha família falava por que tu não faz uma coisa que dê mais segurança na vida, mesmo que não seja o que tu gosta, aquele velha, né, argumentação que é para te ajudar. Mas eu não consegui agir assim. Talvez por uma dificuldade muito grande em trabalhar em coisas que eu não gosto. Então eu preferi pagar o preço de ganhar pouco, mas procurar fazer o que eu gosto, mantendo a esperança de que um dia aquilo me desse mais retorno financeiro. Então é isso, havia conselhos sem dúvida nenhuma, e difícil realmente trabalhar nessa área. É por isso que eu ressalto a importância que tiveram pessoas como o Luizinho de Grande da Razão, e mais tarde outras em agência de propaganda, assim como fazer charge em jornal, num lugar que não te permite desenvolver quadrinhos mais longos, revistas e tal, como é o caso de Santa Maria, assim as agências também acolhiam ilustradores. Porque quando eu comecei em agência de propaganda, ilustradores eram muito bem-vindos em agências, né? Porque a ilustração era muito privilegiada, né, em agência de propaganda. Até em função por motivos técnicos, até em função de dificuldades com foto. Nem sempre a foto atingia os objetivos esperados para um anúncio, e a ilustração atingia, dependendo do caso, é claro. Então, realmente, eu tive a sorte de sempre trabalhar com isso. Eu sempre trabalhei com o que eu faço hoje. Eu não lembro de ganhar um salário sequer em outra atividade, a duras penas, porque o retorno que eu tenho não é muito bom, mas eu, de uma certa maneira, consegui continuar nessa profissão. O Cassiano me perguntou disso, e Cassiano, não lembro. Se hoje em dia tu acha que as pessoas que escolhem desenho têm mais caminhos para se estabilizar, de repente até de fazer o seu próprio quadrinho, como tu imaginavas, por lei de incentivo, projetos, enfim, o mercado em Santa Maria, na região, no Brasil. Sim, sim. Olha só como a coisa pode ser contraditória, né? E nos surpreender. Eu poderia dizer que sim, hoje há uma espécie de democratização aos meios de difusão do teu trabalho, né, com as redes sociais e tal, com a internet, com a possibilidade de desenhar à distância, talvez para grandes editoras, coisa impensável antigamente. Antigamente tinha que botar num envelope via correio tradicional. Era tudo mais difícil. E enviar. Eu lembro do tempo que eu ia até um ônibus, colocar um envelope com ilustrações para um jornal de Porto Alegre, e saía do guichê do setor de encomendas e ia para um orelhão, para um telefone público com a fichinha, e tinha que informar ao destino o conhecimento, um número do conhecimento, que era uma espécie de código para dizer que está indo a encomenda em tal hora e tal, que foi colocado. Que loucura, né? Eu ia entregar caminhando a charge no Jornal A Razão, quando eu morava mais longe. Ia correndo às vezes, porque eu estava atrasado, umas coisas assim. Hoje há facilidade, sem dúvida, Cassiano, mas vejam só que coisa chata. Hoje a gente pode pôr nas redes sociais os nossos quadrinhos, mas não ganha nada por isso. Quer dizer, tu foi levado a trabalhar de graça.
A menos que tu e aí precisa ainda ter nome para ter um emprego legal, mais garantido num grande jornal. Outra coisa ruim, grandes jornais tradicionais, na versão em papel, né, impresso, tá abrindo mão dos seus chargistas. Então o mercado, ao mesmo tempo que aparentemente cresce por um lado, diminui por outro. Então, essa é a realidade que eu tenho observado. Aqui no diário, por exemplo, tu deixou de fazer charge e passou a fazer ilustração. Conta um pouquinho de como é que é essa diferença, para quem está nos ouvindo, do que é uma charge, o que é uma ilustração e como é que é o teu processo criativo, assim, para fazer essas ilustrações que tu já está fazendo aqui no diário há 4 anos, né? Desde que é o novo diário. Desde que é o novo diário, sim. O diário também foi uma alegria. Isso me lembra muito quando a Razão, eu passei a desenhar para a Razão no fim dos anos 70. No diário, quando ele veio para cá, imediatamente eles procuraram um chargista da cidade para contratar. E por eu conhecer pessoas que estavam trabalhando pela implantação do novo jornal na época, se falava como vai ser o nome, qual vai ser o logotipo, slogan, e começaram a prospectar pessoas para fazer, se não me engano, as tiras de humor, ilustrações, projeto gráfico, que tem a ver com ilustração muitas vezes, e chargista. E eu me prontifiquei a fazer charge e fui aceito. Claro, eu tive a vantagem de já conhecer pessoas com as quais eu tinha trabalhado na Razão, como Nilson Vargas, que veio a ser, acho que editor-chefe. Uhum. Hoje eu acho que ele está na Zero Hora. Sim. E essa pessoa me conhecia da Razão. Eu fui colega do Nilson quando ele era redator. Ele lembrou de mim. Pessoas ligadas a agências que estavam fazendo todo o trabalho de divulgação do jornal que viria para Santa Maria, o diário, me conheciam como chargista e recomendaram o meu nome. Então eu já colhi frutos de uma trajetória muito feliz que eu tinha tido antes, né? Uma trajetória que eu já tinha, na verdade. Quanto à tua questão, Cassiano, da charge e da ilustração, eu lembro que eu fazia ilustração também no diário antes, no período que eu fiz charge. Foram alguns anos também fazendo charge e ilustrações, mas não eram ilustrações como é hoje, com a certeza de que eu vou ilustrar um artigo por dia. Eram ilustrações eventuais, muitas vezes, não fixas. A editoria fazia contato comigo e dizia, temos um texto tal, uma crônica tal. Haviam os cronistas no final de semana, não sei se eram diários ou no fim de semana, a presença dos cronistas de humor, inclusive, que eu ilustrava. Houve outros ilustradores, mas depois eu assumi. E também cadernos especiais, capas de cadernos especiais. Depois surgiu uma sessão chamada Em Nome do Filho, se não me engano, que eu ilustrei, acho que desde o início dessa sessão. Então, sempre podendo e sendo compreendido pelos editores, quando eu tinha aquela tendência a fazer uma ilustração mais infantil, mais lúdica, que é uma coisa pela qual tenho muito apreço, até por ser ilustrador de livro infantil também. E então deu muito certo essa relação. Com relação à charge no diário agora, o novo diário com novos proprietários, eu deixei de fazer, mas nos acertamos no sentido de continuar com o desenho. A nova direção achou legal que artigos fossem ilustrados para dar aquela contribuição para a página, que é a própria definição da ilustração, né? Dar um lustro para a página, atrair o leitor e, de preferência, alguma coisa alegre. Com relação ao traço da ilustração, a estética, digamos, visual da ilustração, ela é muito diferente da charge. E foi de caso pensado. Eu pensei que uma ilustração diária me exigiria muito trabalho e muito provavelmente me atrasaria com os prazos finais de entrega se eu fizesse uma ilustração muito elaborada. Então eu realmente, conscientemente, racionalmente, optei por um estilo muito simples, linear, com cores e alguns sombreados, para ilustrar os artigos diários. Tu lê os textos com quanto tempo de antecedência, assim, para criar a arte?
O É no mesmo pessoal dia? me entrega o texto um dia antes ou no mesmo dia, mas isso nunca foi um problema, porque é um texto curto, e dá muito bem, pelo estilo que eu resolvi fazer, é perfeitamente viável entregar no prazo direitinho e tal. Já a charge é outra coisa, né? A charge é uma opinião. O chargista responde pelo que está fazendo, ele inventa desde o início o que está fazendo, não depende de ilustrar um texto, é uma opinião desenhada. E aí, na verdade, não demos continuidade a esse projeto, embora eu defenda que um jornal deva ter charge, nem que não tenha um chargista fixo, pode fazer um rodízio. Como muitos jornais já fazem. Mas quem sabe, em seguida, volta. E Elias, a gente tem aqui no nosso programa um quadro que se chama Diagnóstico. São especialistas, não são médicos, mas são especialistas em Elias que vão dar um pequeno depoimento pra ti. E eu tenho uma mensagem aqui que chegou agora há pouco e eu vou rodar aqui no celular mesmo pra ver se tu reconhece essa voz. Vamos ver. Meu amigo Elias, amigo e colega Elias, é um cartunista, um quadrinista e um ilustrador maravilhoso. Seu trabalho é magnífico. Costuma ser cuidadoso com o traço, cuidadoso com as cores, com o equilíbrio entre traço e cores. As imagens que ele cria são únicas. Eu sou um grande admirador do Elias Monteiro. De quem é essa voz? Essa voz é do Birata. O Biratã da Silva Lopes, quadrinista de primeira. Foi a ele que eu visitei quando ele tinha a revista Quadrinhos. E ele nunca poupou esforços para estimular e abrir espaços para eu publicar. O Birata é um grande amigo e colega de ofício. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Quer ganhar 40 mil reais e ainda concorrer a prêmios mensais de 5 mil? Participe do aniversário de 40 anos da Beltrame Materiais de Construção. A cada R$1.000 em compras, você recebe um cupom. A promoção é válida de julho até dezembro. E todo mês você tem uma nova chance de ser sorteado. Compre e concorra. Lojas Beltrame, há 40 anos, construindo histórias. Renove seu escritório corporativo ou residencial com conforto e praticidade na Diferencial Office. Mais de 20 anos trabalhando para melhor atendê-lo. Fone 32 22 90 30 e acesse o site www.diferencialoffice.com.br. Seja assinante do Diário, receba as edições impressas na comodidade de sua casa. Modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário, cada vez mais perto de você. Confiança nos resultados importa para você? No LabMed, investimos em tecnologia de ponta e uma equipe qualificada para entregar seus exames com agilidade e precisão. Estamos lado a lado com as equipes de saúde no Hospital de Caridade e no Hospital da Unimed. Contamos com estrutura própria de biologia molecular para avaliar o exame RT-PCR Covid, com resultados no mesmo dia da coleta. Se importa para você, o LabMed descomplica. Na Idealiza, movemos o mundo para tirar as ideias do papel e escolhemos os melhores para estar ao nosso lado. Foi assim que transformamos o Estância dos Montes no maior case de vendas do Brasil. 466 lotes vendidos em 6 horas. Um lote a cada 46 segundos. 158 milhões de reais em vendas no pré-lançamento. Recorde reconhecido em uma das principais premiações nacionais. Vencedor do Prêmio Master Imobiliário. Um empreendimento Idealiza Cidades.
Taslo Bar, palco de excelentes shows ao vivo, festas e eventos. Nossa carta de drinks preparadas com ingredientes artesanais proporciona uma experiência única de sabor. Todos os ambientes do Taslo Bar estão voltados ao palco, que tem agenda com as melhores bandas da região e eventos nacionais. O estacionamento fechado junto ao shopping é segurança para aproveitar a noite. Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos, no Shopping Praça Nova. De segunda a sábado, às 5:30 da manhã, eu, Felipe Baques, trago as informações que você precisa para sair de casa bem informado. No Primeira Hora, você vai saber como está o trânsito, a previsão do tempo, a agenda do dia, as notícias de polícia e muito mais. Primeira Hora, o jornalismo que pulsa no amanhecer da CDN. DNA. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Cassiano Cavalheiro e sigo com vocês até às 5 da tarde ao lado da Victoria de Bortoli. E hoje a gente recebe aqui no estúdio o ilustrador Elias Monteiro. Lembrando que quem quiser interagir conosco, nos mande um recadinho no nosso WhatsApp 55991362472. E a gente tem uma mensagem do Paulo André, nosso colega aqui da Rádio CDN, que diz o seguinte: alegretência e estado de espírito, relembra o Elias, por favor. Já me dispus a reapresentar o Alegrete para ele. Isso aí, Paulo. Vamos continuar o nosso papo aqui, faltam 10 minutinhos praticamente para acabar o programa. O nosso programa passa muito rápido e tem muita coisa para falar ainda, mas como a gente está em Feira do Livro e essa semana é especial em Feira do Livro, eu gostaria que o Elias falasse um pouquinho a respeito do cartaz, que foi uma releitura. Como é que foi essa história, como é que foi esse convite para fazer esse cartaz novamente? Acho que antes dá para também falar um pouquinho qual é a tua relação com a Feira do Livro, como é que começou esse encontro? Foi assim, eu lembro muito claramente da Feira do Livro de 1985. Eu tinha uns 22 anos e trabalhava numa agência de propaganda, arte e meio propaganda, e eu era o ilustrador da agência. E aí o pessoal da direção de arte perguntou se eu podia fazer uma ilustração para a feira daquele ano. A feira daquele ano voltava também, depois de um período sem acontecer. E aí está uma das semelhanças com a feira desse ano, que volta à praça, ainda que lentamente, né, com menos barracas e tal, depois de um ano sem acontecer, dessa vez por causa da pandemia. Na época havia, talvez por dificuldades financeiras, não sei, houve um período em que não aconteceu a feira. Não sei se um ano ou mais, e a Feira de 85 estaria de volta à praça. E eu lembro que havia entusiasmo por causa disso. Os alunos da comunicação social da universidade, que literalmente carregavam a feira nas costas, porque pediam barraquinhas emprestadas, na época carregaram livros para cima e para baixo. No final da tarde tinha que guardar os livros, eles guardavam na biblioteca, que é onde é o teatro. Na época funcionava como biblioteca pública municipal, guardavam lá dentro para não haver roubos e arrombamentos nas barracas. No outro dia traziam tudo de volta. Era uma coisa heróica e eu convivi com essas pessoas. E ali, coincidentemente naquele ano me pediram pela Arte e Meio fazer a ilustração do cartaz. Nós bolamos o cartaz com as tartaruguinhas, esse cartaz que está aí hoje redesenhado. Não é propriamente uma releitura, é um redesenho mesmo, porque a gente até manteve tudo que pôde para preservar aquilo que eu tenho chamado de conceito gráfico ou estética do desenho e do cartaz. A gente manteve aquele branco todo no cartaz, embora hoje a gente disponha de mais cores. Tecnicamente é mais fácil hoje colorir muito um cartaz. Na época era mais caro
As cores eram caras em gráfica, então havia muita parcimônia, a gente pôs 3 cores com muito esforço no cartaz original de 85. Esse ano tem muitas cores, se vocês olharem aqueles bonequinhos, eles são mais ricos de cores, cada um. A capa dos livros, cada uma tem uma corzinha diferente, a peninha dos pardais, uma é mais marronzinha, outra mais acinzentada, outra mais enfim... na época não, era tudo marronzinho, todas as tartarugas verdinhas, tá? Então as pessoas pensam que tá brancão o cartaz, que tá destituído de cores. Não, ao contrário, só que a gente preservou aquele brancão em volta, porque o cartaz é homenageado também. E como é que foi a tua inspiração para criar aquele desenho, as tartarugas, que hoje é bem diferente o cenário ali, né? Não se tem mais tartarugas ali, não são tantos mais passarinhos que a gente vê. Como é que era nessa época ali a Praça Saldanha Marinho que te inspirou a criar? Sim, a água do chafariz, havia sempre água assim dentro e havia tartarugas ali dentro, permanentemente. E mais árvores na praça, mais árvores. Depois eu lembro que caíram algumas, de tão antigas, caíram com um vendaval, sei lá. Algumas foram retiradas por questões de segurança. E a praça ficou menos arborizada, mas havia árvores antigas que hospedava bandos de passarinhos, de pardais. Toda tardinha faziam ali um alarido todo até que repousavam nas árvores. Eu usei isso como ideia para fazer os animais. Nem o ser humano está no cartaz. São animais humanizados fazendo papel de leitores. E a marca, na minha opinião, mais visível da praça é o chafariz. Então eu quis imaginar uma espécie de quiosque de leitura para tartarugas e passarinhos. Essa foi a ideia. Eu já ilustrava para livro infantil, sempre gostei. Já fazia charge, e a caricatura tá com tudo nesse desenho, né? A ideia de caricatura, de humanizar animais. Eu ilustro para literatura infantil. E havia ainda a feira infantil dentro da feira grande. E então todos esses foram argumentos para que eu usasse aquele desenho. E ele foi muito bem aceito naquela época. Que legal, a gente já tá nos minutinhos finais do nosso programa, mas a gente tem mais uns depoimentos para te ouvir. Vamos rodar mais um, técnico? O Elias é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes cartunistas, chargistas, ilustradores, tanto para o jornalismo quanto para a publicidade no sul do país. Tem demonstrado isso em vários jornais e por prêmios na área do desenho do humor. Aliás, foi o início da nossa relação justamente quando compusemos um grupo de risco, ainda no início dos anos 90, com a finalidade de produzir uma revista que se chamava Revista Garganta do Diabo, e que fez muito sucesso naquela década com desenhos de humor, juntamente com o Málcio, o Birata e o Elias, e eu, evidentemente. Mais tarde tive a oportunidade de ter outros trabalhos ilustrados pelo Elias, e um deles realmente é um grande trabalho, que é o livro Eni, Uma Loja, Muitas Histórias, cujas ilustrações fizeram um resultado maravilhoso, né, da trajetória da família Salvadores aí em Santa Maria. O Elias realmente é uma grande personalidade cultural da nossa cidade, e eu tenho orgulho de ter feito parte da sua vida, da sua construção artística e cultural em nossa cidade. Conheci o Elias nos anos 80, quando fazíamos a mesma faculdade na UFSM. A partir de então, participamos de muitos projetos juntos. Nos anos 90, por exemplo, participamos do Grupo de Risco, junto com o Orlando Fonseca e o Birata. Éramos nós 4 e publicamos uma revista que fez muito sucesso, não só em Santa Maria, como em toda a região. Eu considero o Elias um grande artista e um dos maiores chargistas do Brasil, sem dúvida. Aguardo esperançosamente que ele volte a fazer a charge no Diário de Santa Maria, para a felicidade de todos. Abraço.
De quem foram essas duas vozes, Elias? Primeiro, Orlando Fonseca, querido Orlando, companheiro de muitos anos. Não é de hoje que eu ilustro textos do Orlando, eu lembro de livros que ele fazia com os grupos de escritores, dos quais ele faz parte. O Orlando sempre foi uma inspiração para a gente, do ponto de vista da crônica local. Muito querido, muito simpático, interessado pelos colegas, pela produção dos colegas. O Málcio, o Málcio foi a alegria que eu tive quando eu entrei na comunicação visual, que o Málcio, se bem me lembro, era o único chargista, a única pessoa que fazia o que eu fazia e o que eu gostava na época. O Málcio é o primeiro chargista de fato que eu conheci na cidade, e não só isso, e com a qualidade da charge do Málcio. O Málcio tem um traço característico, tem um jeito para empreendimentos culturais. O Málcio é o autor, simplesmente o autor do nome Garganta do Diabo, da revista que nós fizemos juntos. Ele realmente é o fundador, justiça seja feita, da revista. E ele, o Málcio, juntamente com o Birato e o Orlando, são personalidades da cultura santamarense, na minha opinião. Que legal. Com certeza. E nos conta um pouquinho mais da tua família. Como é que foi? Sempre teve apoio da tua companheira, dos filhos, nessa tua jornada aí na arte? Sobre a minha companheira, eu tenho uma coisa que eu vinha pensando no caminho para cá, que é o seguinte: na feira de 85... Vejam só, olha a alegria que foi para mim relembrar o cartaz, refazendo o seu desenho para esse ano. Na feira de 85, uma das pessoas que carregava livros para ajudar na feira, na volta da feira à praça em 85, era a Márcia, minha mulher. A Márcia acompanhou esse trabalho meu da ilustração. A gente se encontrava na praça, ainda não morávamos juntos. Só namorávamos juntos, e ela, eu lembro dela junto com a turma de comunicação social, recém-aprovados, cursando a comunicação. Ela fez jornalismo por um tempo, depois abandonou, mas ela era do jornalismo, e não sei se é da turma do Marcelo Canella, as pessoas desse tipo que estavam lá carregando livros e fazendo a feira acontecer. Então a Márcia sempre, desde aí, estimula o meu trabalho. Que legal. Provavelmente sim, em 85, 86 era quando a Maristela também fazia faculdade, ela era colega do Canelas, provavelmente eram todos da mesma turma, né? É possível. E vamos rodar nossos últimos 2 depoimentos? Além de uma filha, a Clara, um filho, o Pedro, e um neto, o Francisco, nós temos muitas coisas em comum. O gosto pelo cinema, pela música e pelas artes em geral, e a maneira de vermos e nos posicionarmos no mundo. O Elias é uma pessoa muito especial, sensível e amiga. Uma pessoa muito talentosa, tanto no desenho, onde é mais conhecido, quanto na escrita. Também é bastante crítico em relação aos contextos em que estamos vivendo e ao seu próprio trabalho. Para a Vitória, para as pessoas que nos ouvem e para ti, Elias, um grande beijo. E o que eu acho mais interessante e inspirador no trabalho dele de ilustrador e sobretudo de chargista é a reflexão por trás do desenho. Aqui em casa a gente conversa bastante sobre as notícias e sobre a importância de uma abordagem artística para se falar sobre a realidade. E é sempre muito bom ver o entusiasmo com que ele afirma suas posições através da sua arte. Foi com ele que eu aprendi que a charge não obrigatoriamente tem que ser um desenho de humor, mas necessariamente um desenho político. É isso. Abraço. De quem foram essas Olha vozes? aí. De quem foram essas vozes? A Márcia. É o Pedro. A companheira e o filho, né? O filho, ele a voz gravada dele é raro eu ouvir. Mas ele é um grande analista de chargistas que tem em casa. Que legal.
Então esse foi o nosso DNA de hoje, com a participação do ilustrador Elias Monteiro. Elias, muito obrigada por ter vindo ao DNA contar um pouquinho da tua trajetória na arte e na ilustração e na charge de Santa Maria. Eu que agradeço. Deixa eu só fazer uma coisa que eu não posso deixar de fazer. Vocês me proporcionaram uma coisa que é rara eu conseguir ouvir, que é o meu filho falando no ar. Para mim, numa rádio. Eu tenho irmão radialista, então eu valorizo muito o veículo rádio. Então ouvir o Pedro e a Márcia, sem falar dos meus amigos, foi excepcional. Obrigado a vocês dois. A gente Muito agradece, obrigada. uma honra poder contar com o talento também do Elias no diário há tanto tempo, e a gente se encontra amanhã de novo, né, Vicky? Às 16 horas. Amanhã às 16 horas estaremos aqui com mais participações ligadas à Feira do Livro. Tchau, tchau.